feira de estágio da PUC Minas movimenta a universidade. No estúdio, a coordenadora geral de estágio da PUC Minas fala sobre o evento e dá dicas e oportunidades. Eleições municipais de Belo Horizonte vão para o segundo turno. Também no estúdio, um cientista político comenta o resultado das eleições da capital mineira. E ainda outras notícias desta segunda-feira, 3 de outubro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Vem aí o Fica 13, Festival de Comunicação e Artes da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. As atividades acontecem essa semana, dias 5 e 6 de outubro, no prédio 13 do campus Coração Eucarístico. O tema deste ano é a comunicação e narrativas da vida urbana, olhares e conflitos. Na programação, debates e reflexões sobre o fazer comunicacional e as narrativas do cotidiano nos grandes centros urbanos. As inscrições são realizadas pelo Sistema de Gestão Acadêmica, o SGA. Ao todo, são oferecidas 44 oficinas e 12 palestras, além de espetáculos de dança, música, teatro, dentre outros. Tudo sobre o Fica 13 você encontra no facebook.com/fica13. Confira agora outros destaques do quadro Agenda PUC. O Festival de Comunicação e Artes Fica 13 acontece nos dias 5 e 6 de outubro, prédio 13 do campus Coração Eucarístico. O tema deste ano é Comunicação e Narrativas da Vida Urbana, Olhares e Conflitos. A intenção é propor debates e reflexões sobre o fazer comunicacional e as narrativas do cotidiano nos grandes centros urbanos. As inscrições são realizadas pelo Sistema de Gestão Acadêmica, o SGA. Ao todo, são oferecidas 44 oficinas e 12 palestras, além de espetáculos de dança, música, teatro, entre outros. A programação completa você confere pelo facebook.com/fica13. O projeto de extensão universitária DCBio Sustentável inaugura o Complexo Sustentável no campus Coração Eucarístico. A iniciativa faz parte da programação da 30ª Jornada da Biologia. O espaço se compõe de horta orgânica, estufa com sementeira para a produção de mudas nativas da mata da PUC, além de hortaliças, minhocário, sistema de captação da água de chuva, jardins sensorial e vertical. Os interessados em conhecer o complexo podem entrar em contato pelo telefone 3319-4110. Estão abertas as inscrições para o vestibular da PUC Minas para o ano de 2017. Os candidatos vão concorrer às vagas do primeiro e segundo semestre do próximo ano, tanto pelo sistema de provas quanto pela nota do Enem. A matrícula dos aprovados vai ser feita em dezembro deste ano, obedecendo à ordem de classificação para o início das aulas do primeiro ou segundo semestre. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro somente pelo site pucminas.br. As provas serão aplicadas no dia 13 de novembro e o resultado sai até o dia 3 de dezembro. Outras informações pelo telefone 31 3319 4444 e pelo site pucminas.br/vestibular 2017. A PUC Minas organizou uma feira muito interessante, tanto para quem quer se inserir no mercado de trabalho, quanto para aqueles que procuram novos profissionais. A feira de estágio trouxe grandes empresas para dentro da universidade e a Mayara Mares foi até lá, dá só uma olhada. A Coordenação de Estágio Integrado da PUC Minas promove em parceria com a empresa Armazém das Ideias a 5ª edição da Feira de Estágio, aqui no Coração Eucarístico. O objetivo é promover a integração entre empresas concedentes de estágio e os estudantes. A feira é uma boa oportunidade de divulgação de vagas, porque através da feira que a PUC promove, eu fico conhecendo empresas que eu não conhecia. E às vezes oportunidades que não estão divulgadas em
em meios que eu procuro, como site de emprego, jornal. A expectativa é muito boa, daqui a pouco eu vou assistir uma palestra e eu acho que isso aqui é mais uma, como é que eu posso dizer, mais um espaço que a PUC dá e mais uma atividade que a PUC tem para poder ajudar a gente a inserir no mercado, ou quem já está inserido, buscar melhoria. O objetivo da empresa, né, da Accenture, né, ao participar de um evento desse, é promover, né, a marca, né, junto aos estudantes. Né? A Accenture no Brasil ela ainda não é muito conhecida, né, do público em geral e também não é conhecida dos estudantes, né, de uma forma geral. Então o objetivo aqui o primeiro deles é mostrar a empresa, dizer para os estudantes o que a empresa faz, explicar, né, as áreas, as oportunidades que as empresas têm, para a gente poder identificar talentos, né, para que quando surgirem vagas ou oportunidades, a gente poder contar com pessoas qualificadas como as dessa escola, né, como as da PUC. A feira também abriu oportunidade para o Projeto Baja, que divulgou mais uma vez o excelente trabalho do grupo. Graças a essa oportunidade, né, nós podemos aqui mostrar mais uma vez, mais do que já mostramos lá no estúdio, né, com o capitão que teve lá e o outro gestor também, mostrar para a PUC, para o pessoal, para os alunos, para os professores, etc., mostrar do nosso projeto, quão empenhado nós estamos, a equipe toda está, e, como foi dito também no estúdio, sobre os votos que a gente precisa, os likes que a gente precisa para conseguir um patrocínio de ferramentas para o Baja, que é de suma importância para o nosso projeto. A ArcelorMittal, né, é uma das maiores produtoras de aço, né, que a gente tem no mundo. Então o papel da ArcelorMittal é mesmo para recrutar os estagiários, né, que têm interesse em participar dessa empresa, que têm interesse em conhecer a empresa mesmo. Então assim, a gente está na feira mesmo para a pessoa conhecer as 8 competências que a ArcelorMittal busca num candidato. Bom, e para contar mais detalhes sobre essa feira e dar dicas sobre as oportunidades do mercado, recebemos no estúdio a professora Evanilde Martins, que é coordenadora geral de estágio da PUC Minas. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao Espaço PUC. Bom, professora, e para começar essa conversa, qual que é o momento certo para um universitário procurar um estágio? Olha, o momento certo vai depender da área e do curso. Ultimamente, a gente preconiza uma inserção mais precoce possível nesse mundo do trabalho. Mas isso vai depender muito daquilo que está projetado, desenhado na carreira e no currículo do aluno, né? Alguns cursos dão a oportunidade de começar no segundo, terceiro, quarto período, outros mais para frente, porque também o Estado é regulamentado pelos conselhos de profissão, né, que aí pedem que alunos estejam mais ao final do curso. Vai depender muito. Então, eu acho assim que o projeto do curso abrir a oportunidade para que faça estágio, os alunos devem se mobilizar e buscar esses estágios. Bom, professora, e qual que é a importância de feiras como essa que a gente promove aqui na PUC Minas? A feira é muito bacana, assim. Como o vídeo já retratou um pouco, né? É o momento em que a empresa vai encontrar com os alunos, com a escola, e ao mesmo tempo, a oportunidade que a PUC Minas tem de mostrar para as empresas os seus alunos, os seus vários cursos nas diversas áreas de formação, né, as habilidades e competências dos alunos que aqui estudam. Então, eu acho que é uma oportunidade de um diálogo muito grande entre a universidade e esse mundo aí das empresas, do mercado de trabalho. Bom, e qual que é a importância dessa etapa na vida de um estudante? Olha, eu acho que é uma primeira experiência e nesses anos todos na coordenação, eu acho que o aluno que faz estágio, profundamente ele vai entendendo o sentido da sua formação profissional. É a chance dele ver quem que ele vai ser na sociedade, em que lugar que ele vai ocupar, as responsabilidades sociais que a profissão dele assume, né, nesse contexto aí fora. Eu acho que é esse primeiro momento e o aluno se torna muito mais maduro, a gente volta e vê que o ganho é muito grande, tanto profissionalmente, como pessoalmente e como também um outro cidadão, eu acho. Professora, o que as empresas geralmente procuram nos universitários e o que elas acabam ganhando contratando esses estagiários? Olha, as empresas sempre querem
o melhor deles, né? O mais proativo, o que vai chegar e propor projetos novos, o aluno que é questionador, que tem uma responsabilidade com o horário, que tenha compromisso com as suas atividades ali assumidas no estágio. Eu acho que a responsabilidade, compromisso, capacidade de verbalização, né, de discussão, a capacidade, hoje diz que a gente tem que ser empreendedor em todas as áreas, mas também de estar questionando e propondo algumas novidades, alguns projetos novos. Eu acho que a empresa quer esse aluno ativo, proativo, que pergunta tudo e quer crescer, né, profissionalmente. Acho que esse é o que elas mais querem. Bom, professora, e para encerrar a nossa conversa, além da feira de estágio, quais são as outras iniciativas que a PUC promove para auxiliar os estudantes nessa busca? Nós temos uma coordenação central de estágios, né? E nós temos um grande sistema, que é o sistema de gestão de estágios. Nestes sistemas, a gente faz todo o controle dos estágios, dos alunos em estágio na PUC. Por semestre, nós temos em torno aí de uns 20 mil alunos em estágio. E lá também é um espaço de divulgação das vagas, né? As empresas, elas usam o nosso sistema para divulgar as oportunidades de emprego e estágio. Bom, professora, muito esclarecedora a nossa conversa. Muito obrigada pela presença. Seja sempre bem-vinda ao Espaço PUC. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. No próximo bloco, você vai acompanhar tudo o que aconteceu ontem, dia de eleições municipais em todo o Brasil. Não saia daí, nós voltamos já já. Espaço PUC está de volta. As eleições municipais foram o grande acontecimento do Brasil no último fim de semana. Vereadores e prefeitos foram eleitos em todas as cidades do país. Em alguns lugares, como Belo Horizonte, a disputa pela prefeitura foi muito acirrada e por isso teremos o segundo turno das eleições ainda neste mês. João Leite, do PSDB, que recebeu a maioria dos votos válidos, e Alexandre Calil, do PHS, o segundo colocado, continuam na briga pela prefeitura da capital. A equipe da PUC TV acompanhou todos os acontecimentos ao longo do dia. E é você que traz todos os detalhes pra gente, não é, Lucas? Exatamente, Giovana. Vamos conferir como é que foi. Todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte votaram pela manhã. Acompanhados de familiares e aliados de partido, alguns deles deram o último recado antes da votação. É um momento muito importante para Belo Horizonte, para o Brasil. A mudança do nosso país começa pelas nossas cidades, começa por Belo Horizonte. Hoje é o dia de festejar a democracia. Foi uma eleição diferente, mas nós estamos com muita fé. Tivemos uma eleição muito curta, mas apresentamos propostas, mostramos o que a gente fez na prefeitura, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer. Foi uma experiência muito legal, né? Eu achei que conhecia a minha cidade, mas eu não conhecia a minha cidade. Então, independente do que acontecer, eu realmente não podia morrer sem ter essa aventura e essa caminhada que eu tive durante todo esse tempo. Após o encerramento das votações, o desembargador Domingos Coelho deu início à apuração dos votos. Na primeira urna apurada, dos 273 votos, o candidato João Leite, do PSDB, recebeu 111, enquanto o candidato Alexandre Calil, do PHS, recebeu 40. Tomei informação agora para o meu assessoria ali, que correram tudo normal aqui em Minas Gerais. Nós tivemos uns problemas policiais, 200 e poucos casos envolvendo a polícia, mas é coisas normais. Foram menores que as eleições passadas. Tivemos problema com as urnas eletrônicas, tivemos 360 casos de problema de substituição da urna eletrônica, mas em 84 aqui em Belo Horizonte foram substituídas todas as urnas por outras novas, correram normalmente e essa substituição foram menores também que nas eleições passadas. O desembargador ainda divulgou um novo sistema de apuração, o QR Code. Com ele, a contagem dos votos fica mais rápida e tem menor chance de erro. Após o encerramento da apuração, foi confirmado oficialmente: João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS, disputarão a Prefeitura de Belo Horizonte em segundo turno. O candidato João Leite recebeu 33,4% dos votos e reafirmou os ideais da campanha em entrevista coletiva na sede do partido. Queria agradecer a população de Belo Horizonte, que nos recebeu tão bem em todos os lugares que fomos. Subimos as nossas montanhas, descemos os nossos vales e sempre muito bem recebido. Então, quero agradecer a população
Agradecer a vocês também que cobriram esse primeiro tempo e avisar para vocês que tem segundo tempo. É fundamental que a gente converse com a população e mostre a verdade da situação das nossas cidades e da situação do nosso país. E mostre especialmente que é possível, com uma gestão transparente, uma gestão inteligente, compromissos com a verdade, é possível ultrapassarmos esse momento que o Brasil enfrenta. Alexandre Calil, do PHS, ficou em segundo lugar nas votações, com 26,5%. Após a apuração, Calil reafirmou a importância do momento para a sua vida e a política de Belo Horizonte. O candidato ainda defendeu que tudo depende do povo e acredita que é possível fazer a cidade funcionar. E para comentar o resultado de ontem e falar um pouco mais sobre o momento político do nosso país, a gente recebe aqui no estúdio o cientista político Rudá Ritt. Rudá, boa tarde, bem-vindo ao Espaço PUC. Bom, Alexandre Calil contra João Leite. O que a gente pode esperar do nosso próximo prefeito? Uma campanha bem maluca. Ou seja, porque nós vamos ter dois candidatos muito vinculados ao PSDB, dois candidatos do Atlético, um candidato, o candidato do PSDB, o João Leite, um candidato um pouco mais tímido, né? Embora ultimamente ele esteja um pouco mais agressivo em função das brigas nacionais, mas ele é um pouco mais contido, né? E com um histórico de militância política muito grande. E o outro, o Calil, uma pessoa que é sanguínea. Ele fala o que pensa, constrói a imagem dele a partir daí, parece meio outsider, ele não é muito da ordem política. Não, tem uma história de política no futebol, que se faz muita política no futebol, mas não a política formal, profissional, como a gente está vendo. E ele vai para o embate. Vamos ver mais ou menos um centroavante jogando a bola num ex-goleiro. Rudá, se a gente somar os votos brancos, nulos e as abstenções, a gente tem um número de votos maior do que a soma do Calil e do João Leite. O que isso significa para as nossas eleições? Significa que o eleitor, não foi só aqui, não quer nenhum dos dois. Grande parte do eleitorado de Minas, quase metade, ou se absteve, votou branco ou nulo, não quer saber dos dois, não quer saber nenhum dos dois e dos outros também que não foram para o segundo turno. Ou seja, a política brasileira virou um caldeirão de ataques a personalidades e não a ideias. E aí nós estamos pagando agora, os políticos estão pagando isso. Ou seja, é claro que quem vai para o segundo turno ganhando o primeiro turno está muito feliz, mas eu não ficaria. Porque, na verdade, pode ser, está na antessala da derrota deles. Ou seja, não foi só aqui, né? Foi em São Paulo, foi em várias cidades, como Sete Lagoas, no interior. Foi no país inteiro, no Rio de Janeiro, voto branco, nulo e abstenção somaram mais votos do que o primeiro colocado. Em algumas cidades como aqui, do que os dois primeiros colocados. Isso é a crise do sistema partidário. Os eleitores brasileiros não querem saber desse sistema nem desses partidos. É isso que significa. Rudá, e nessas eleições houve um aumento da representatividade das mulheres na Câmara. De uma vereadora nós passamos agora a ter 4. Como que o senhor avalia isso? Isso é muito positivo. Muito positivo pelo seguinte: você pode ter jovens com cabeça de velho, por exemplo, na política, né? O caso do Léo Burguês, né? Ele não tem nada de jovem, né? E você pode ter mulheres que têm cabeça de homens, violenta, agressiva, que vai... Mas parece que essas que se elegeram agora são mulheres mesmo, ou seja, com cabeça de mulher, né? São duas delas do PSOL, que evidentemente não tem, como todos sabem, não tem nenhuma trajetória na política profissional e fizeram uma campanha, inclusive muito solidária, uma citando a outra. É algo inusitado na política, né? A Áurea, que é campeã de votos, estourou a votação aqui em Minas, uma surpresa muito importante para Belo Horizonte, já começou falando que vai apresentar um projeto para reduzir o salário, e diz que vai doar 40% do salário. Ela já está cutucando numa posição que talvez nem todos saibam, é uma posição clássica da esquerda. Essa questão do salário vem da Comuna de Paris, do século XIX, né? Então, assim, ela já citou, ela não está citando à toa. Ou seja, acho que essa pasmaceira da Câmara Municipal de Belo Horizonte dos últimos anos vai acabar com essas mulheres. É o que eu torço. Né? O Calil, ao longo de toda a campanha dele, se denominou um não político. Além disso, a gente teve agora no resultado vários candidatos também denominados não políticos se elegendo. Isso significa que o povo está com uma aversão maior à política ou o que isso pode representar para a gente? Não tem que ter.
Você não tem que ter aversão à política? O que a política está fazendo pelo país? Olha esse presidente. Esse atual presidente Temer, Michel Temer, que sempre foi secundário na política de São Paulo, que é o estado dele, é agora presidente numa chapa em que a presidente caiu e ele conspirou, está na lei isso, ele conspirou contra a presidente. Isso é crime de responsabilidade pela lei brasileira. Para piorar, ele colocou quem foi derrotado pela chapa dele dentro do governo. Como é que a população vê uma bagunça dessa? Você vê metade do ministério dele é do baixo clero, que era ligado a Eduardo Cunha. A oposição, os partidos que mais tiveram candidatos barrados pela lei da ficha limpa foram o PSDB e o PMDB. Então, assim, é evidente que a população está vendo o que está ocorrendo e ao invés de ficar batendo panela, tal, a população brasileira é muito educada e trabalhadora, a grande maioria, né? Não gosta de baderna, patinhos, essas coisas, eles fizeram isso no voto. Não é? Eles estão... É um voto declaradamente de rejeição, de outsider. Vamos só pegar os vereadores. A primeira vereadora de Belo Horizonte mais votada é alguém que nunca era da política. O primeiro mais votado em São Paulo é o Suplicy, que nem no partido dele ele tem lugar. Ele é meio considerado estranho. A primeiro no Rio de Janeiro é um fascista de extrema direita, que também não se encaixa na ordem. Isso aí quer dizer alguma coisa, né? Bom, Rudá, foi muito comentado que o PT perdeu muita influência durante essas eleições. Você acredita que esse fato se deu pelas apurações da Operação Lava Jato? Você acredita que o partido esteja pagando o pato por essas operações de investigação? Bom, em parte sim. Você imagina você estar andando nas ruas nos últimos 3 anos e todo final de semana tem uma capa da Veja colocando você como demônio ou como ladrão, sem ser julgado. A tua família, em algum momento, vai falar, uau, não é possível, toda semana não acontece nada. Evidentemente que teve um desgaste do PT, mas eu acho que isso é uma parte. O PT cometeu muitos erros nos últimos anos. Não politizou o país, fez acordos com a direita que acabou derrubando o governo petista, criou políticas equivocadas com a sua base social. Vou citar uma bem clássica, bem conhecida. A presidente Dilma Rousseff toma posse e adota um pacote econômico contra os trabalhadores, que era o pacote do Aécio Neves, que tinha sido derrotado. Em 2013, ela até tentou conversar um pouco durante as manifestações de 2013, mas a partir de outubro de 2014, ela fez tudo para atacar os manifestantes contra a Copa. E chegou a fazer uma campanha junto com a TV, que agora o PT diz que o derrubou, mas naquele momento eles estavam juntos, falando que era terrorismo. Então, assim, de fato o PT perdeu a mão, o caldo engrossou e ele não sabia o que fazer com isso, perdeu o eleitorado original dele, que era jovem, universitário, com 2013, e perdeu o eleitorado popular dele, que ele conseguiu em 2006 em diante, as pesquisas revelam isso, com o pacote de janeiro econômico do Joaquim Levy. Ou seja, um partido que perdeu o rumo acabou recebendo o que ele plantou, né? Ainda nesse sentido, o senhor acredita que o Lula pode ser um fator para reerguer o partido? Eu não sei o partido, mas o Lula não é o PT. O Lula é um presidente, é o político mais popular do país, até as últimas pesquisas. Se tivesse só um turno e a eleição fosse hoje, o Lula estava eleito presidente da República, né? E junto com a Marina, isso é importante porque isso demonstra como a maioria do eleitorado brasileiro, nós estamos num dos países mais desiguais do mundo, né? 8ª economia do mundo, e nós temos um índice de desigualdade social, que é o IDHD da ONU, abaixo da média da América Latina, sendo que nós somos o mais rico da América Latina. Isso mostra a desigualdade desse país. A grande maioria do eleitorado é pobre, e o eleitorado pobre, quando vai fazer pesquisa de intenção de voto, o que ele crava? Em 2 pessoas que têm cara de pobre, em origem pobre, que é a Marina e o Lula. Isso é muito importante para a gente entender, não é partido. Ele está votando em quem ele acha que sofreu como eles, não é? E é por isso que o Lula é popular, não é por causa do PT. E porque fez um governo que, de fato, diminuiu a pobreza no país, não é? Na comparação com os presidentes da República, ele pode ter cometido muitos erros, mas a população pobre vê que, apesar disso, como os outros também cometem erros, ele talvez ajude. Então, eu não sei se ele refaz o PT, porque o problema é que o PT é hoje comandado por uma burocracia que não representa nada das ruas. São deputados federais, políticos profissionais, que não estão nas ruas, que não são de movimentos sociais,
não é de movimento jovem, são todos velhos da minha idade. Ou seja, é um partido que passou o tempo anacrônico e que voltou para trás ao invés de ir para frente, né? E agora é por isso, inclusive, que o PSOL e também o PCdoB, que não se comenta muito, mas o PSOL está tomando o lugar que foi do PT lá atrás, não é? O Brasil gosta, porque sofre muito a maioria, de gente que olha para eles e que é ousado, que quebra a tradição da elite que comanda o país, né? Por isso que o Lula ainda não foi tão afetado, foi já, por todo esse ataque e a crise do PT, porque ele é mais do que o PT ou ele não é o PT. Bom, Rodar, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu te agradeço muito pela entrevista. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, e o Espaço PUC fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigado pela companhia e até lá!